Saudações, queridos alunos do segundo ano. Estamos aí então para dar continuidade aos nossos estudos aqui de filosofia. Sei bem o quanto vocês estão ansiosos, o quanto vocês estão também aflitos para ter uma nova decisão, uma forma de retorno às aulas presenciais, né? Ter um contato um com o outro, nós, né, professores, com vocês, alunos, isso seria excelente, isso seria muito bom. Mas para isso precisamos tomar muitas medidas, ter exatamente a segurança de que dará certo, de que não é um risco para a saúde de ninguém. Mas enquanto isso, vamos continuar aí as nossas atividades. E você que ainda não realizou as suas atividades, seja do PET 1, 2, 3, 4, 5, se você ainda não realizou suas atividades, dê uma olhada, consulte seus professores, não esqueça disso, ok? Qualquer coisa, o nosso PET 4, ele já está todo em vídeo. É só você ir pesquisar, dar uma olhada aí, ó, no nosso izinho aqui em cima, no nosso card, porque você vai ter uma playlist com todos os vídeos aí para você, tá bom? Então vamos dar aí continuidade aos nossos estudos, já que nós estamos agora no nosso PET 5, ok? Vamos então para nossa primeira semana. O nosso tema de hoje, da nossa primeira semana, é dogmatismo. O dogmatismo dentro da filosofia foi alvo de muitas críticas. Por quê que foi alvo de muitas críticas? Porque o dogmatismo, pelo fato de ser sempre uma base, um princípio, como que eu posso dizer, algo de domínio doutrinário, então significa que ele coloca uma postura de obrigatoriedade. Vamos dar um bom exemplo. É como se eu estivesse pensando algo e a partir do momento que eu penso esse algo, eu acho que aquilo é a pura verdade e as pessoas são obrigadas a aceitar essa minha verdade. Isso dentro da filosofia, como nós sabemos desde o princípio, não é correto. Por quê? A filosofia ela tem como princípio básico o quê? Duas coisas. Qual é? A investigação, que significa que eu sempre querer aprender mais, mas também tem o segundo princípio, que é a crítica, nunca acreditar naquilo que está sendo posto de primeira, né? Você deve questionar, você deve avaliar, você deve refletir a respeito daquilo que é dado, e a partir do seu próprio julgamento, dentro de uma base de julgamentos, você avalia se aquilo de fato é correto ou não. Dentro do dogmatismo, nós temos sempre essa ideia imperativa de pensar em algo como se aquilo fosse a pura verdade, né? Mas nós temos que tomar um pouco de cuidado com essas puras verdades, porque muitas vezes elas são verdades impostas e nós não criticamos de fato como se deve. Nós não avaliamos de fato como se deve. E isso causa uma série de problemas. Dentro dessa área de dogmatismo, dentro dessa área de doutrinamento, nós sempre apontamos de primeira a religião, tá? Não é simplesmente a religião cristã, católica, mas como todas as religiões, todas as igrejas cristãs, assim como também o budismo, o islamismo e entre outras religiões, todas elas têm um caráter dogmático, todas elas têm um caráter doutrinário. Por quê? Porque a religião, ela tem o que nós chamamos de fé, e a fé é a crença. Se é crença, significa então que eu acredito em algo firmemente. Entende? A partir do momento que você passa a questionar a sua própria fé, você não está seguindo aquilo que foi orientado. Você não está seguindo aquilo que é dito como uma verdade. É lógico que o questionar é diferente do estudar, ok? Então nós temos que entender isso antes que vocês comecem aí a pensar: nossa, o professor de filosofia está falando que ninguém precisa ter fé. Não, não é isso não é isso que eu estou dizendo. Existe uma diferença muito grande. E é aí que nasce, né? Aí é que surge a verdadeira filosofia. É você avaliar aquilo que você acredita, aquilo que é a própria verdade, entende? Kant foi um grande crítico, né? Tanto é que ele é considerado um dos filósofos críticos, né? Ele criou a ideia do criticismo.
como um filósofo moderno, ele fala que todos os filósofos anteriores, né, e isso ele lembra de Descartes para trás, todos eles são filósofos dogmáticos, tá? São filósofos de doutrina. Por quê? Eles pegam algo, um pensamento, uma pesquisa, e falam que aquela pesquisa ela tem uma resposta acertada, ela tem uma resposta firme, inquestionável. Vamos pegar um primeiro dogmático que Kant sempre critica, René Descartes. René Descartes é um filósofo, né, que foi considerado o pai da metodologia, né, o pai do discurso em que ele encontra uma verdade suprema, que ele chama de verdade indubitável. Aí nós temos que pensar, mas se é indubitável, ou seja, eu não posso duvidar, significa então que é algo que dogmático. É algo com princípio firme, algo que nós não podemos questionar. Descartes, ele acredita que tudo que existe só pode ser comprovado porque eu penso. Tudo vai se basear a partir da própria razão do eu. Então aí nós temos grandes problemas. Kant critica isso firmemente e diz que todos os outros filósofos cometeram esse mesmo tipo de erro, de sempre chegar a uma resposta e a partir dessa resposta bater o martelo e dizer: é isso, pronto, encontramos a verdade. O que é a verdade? Essa pergunta, ela nasce lá no período medieval, lá no período em que a igreja, mas a igreja no sentido cristão como todo, ela começa a buscar o que é a verdade sobre as coisas. Ela pergunta o que é a verdade sobre o homem, o que é a verdade sobre o mundo, o que é a verdade sobre Deus. Ou seja, sempre quando encontramos a resposta dessa verdade, nós damos o quê? Batemos o martelo e falamos: é isso. E Kant então começa a criticar firmemente. Kant começa a pensar que não é por aí. Não é por aí. E nós precisamos então aprender a questionar o que é de fato a verdade e o que não é a verdade. Então tá aí, foi uma forma rápida, uma forma simples de vocês entenderem a matéria do que é o dogmatismo, mas espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês. E qualquer dúvida, lembre-se, pode procurar, né, a cada um de nós, professores, seja de história, seja eu, de professor de filosofia ou professor de sociologia, que vocês vão entender bem o que é o dogmatismo. Desse modo, então, vamos às nossas atividades. Chegando aqui, então, nas nossas atividades, né, nós só temos 2 questões, são bem tranquilas. Vamos começar, então, aqui. Dogmatikos, em grego, significa o que se funda em princípios, ou aquilo que é relativo a uma doutrina. Dogmatismo é a doutrina segundo a qual é possível atingir a certeza. Sobre as diferentes formas de manifestação do dogmatismo, assinale o que for correto. Vamos ler aqui, vamos avaliar cada um. Letra A. A metafísica tradicional, por acreditar que poderia progredir sem uma crítica da razão, foi considerada por Immanuel Kant dogmática. Parece que é essa, né? Porque foi exatamente o que nós falamos aí na explicação da matéria. Kant, ele critica, olha o pai da crítica, né, o criticismo. Kant, ele critica que todos os filósofos anteriores a ele, né, a metafísica tradicional, né, ou seja, o pensamento filosófico tradicional, todos eles, quando chegavam a uma certeza, ou melhor dizendo, chegavam a uma resposta, eles consideravam aquilo como indubitável, falavam que aquilo era pura verdade. Então, eles não tinham uma crítica formada, não é? Uma crítica da razão, que significa o quê? Eu criticar aquilo que eu próprio pensei. Então tá aí, a letra A parece que é ela. Vamos só avaliar as outras aqui então pra gente ter certeza. Letra B. Uma ciência opõe-se ao dogmatismo quando ela se declara neutra e legítima às suas descobertas, acreditando na infalibilidade.
ou seja, é infalível. Em seu método. Não, é essa palavra aqui que pegou, porque a ciência ela não é infalível, né? Ou seja, ela falha também às vezes. Então, não é isso. Letra C. As proposições do cálculo e da geometria são, para Kant, dogmáticas, pois são princípios reflexivos que se unem à sensibilidade e ao entendimento do juízo de gosto. Não, né? A palavra gosto aqui mesmo, a gente talvez não estudando Kant a fundo, mas nós temos que entender que sensibilidade é aquilo que eu tenho de contato com o material, ok? Se eu encosto em algo, se eu tenho, né, as minhas sensações ali com a presença de realidade de mundo, isso é uma sensibilidade. O entendimento do juízo de gosto é aquilo que eu decido que de fato eu concordo ser bom ou não. Por exemplo, se você prova um alimento, você é que decide se você gosta ou não, tá? É um exemplo bem fraquinho, mas dá para vocês entenderem. A ideia das proposições do cálculo e da geometria, ou seja, a matemática, elas são dogmáticas? São dogmáticas, né? Dentro da matemática você não discute muita coisa, ok? Mas ela não tem nada a ver com a sensibilidade e com o entendimento de gosto, tá bom? Então a letra C não é. D. A escola jônica, lá no período lá atrás, lá na Grécia Antiga, tá? Ao procurar a arquê da physis, ou seja, procurar o princípio, né, da matéria, né, o que é que fez surgir o mundo, produz uma nova forma de pensamento dogmático, pois todos os seus pensadores concordam que o universo tem a mesma origem. Não, né? Eu não me recordo aqui se nós estudamos isso ou não, mas nem todos os pensadores acreditam da mesma forma na criação do mundo, na criação do universo, ok? Então, de cara, essa não é. Então, a nossa letra correta aqui é a letra A, ok? É a letra A. Vamos aqui então para a nossa questão 2. Dogmatismo vem da palavra grega dogma, que significa uma opinião estabelecida por decreto e ensinada como uma doutrina sem contestação. O dogmatismo é uma atitude autoritária e submissa. Autoritária porque não admite dúvida, contestação e crítica. Submissa porque se curva a opiniões estabelecidas. A ciência distingue-se do senso comum porque este é uma opinião baseada em hábitos, preconceitos, tradições cristalizadas, enquanto a ciência baseia-se em pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas e na exigência de que as teorias sejam internamente coerentes e digam a verdade sobre a realidade. Ok, é um texto que está bem correto, né? Foi até um texto dado em uma prova, né? um vestibular. Dá para entender bem o que é essa ideia do dogmatismo aqui. Letra A, que é o que vocês vão fazer. Cite duas implicações políticas do dogmatismo e dê exemplos relacionados à atualidade. Bem tranquilo. Vocês vão pegar então o que? Duas formas políticas, ou seja, formas de governo, formas de imposição, tá? Olha a palavrinha aí. Do dogmatismo, ou seja, eu estou falando a verdade, então todo mundo tem que seguir. Vocês vão dar dois exemplos e vai falar aqui, ó, relacionados à atualidade, ou seja, no que é que está acontecendo aí que nós falamos aí que é assim e pronto. Formas políticas, ok? Uma forma de gerir o povo, uma forma de comandar o povo, uma forma bem imperativa. Tá bem tranquilo aqui. B. Do ponto de vista da objetividade, explique por que o conhecimento científico é superior ao senso comum. Senso comum, lembrando aqui, é quando você fala sobre algo, o povo fala sobre algo e aquele algo se torna verdade, ok? Então, por que o conhecimento científico está acima disso? Você vai simplesmente
explicar, tá? Pode explicar com as suas palavras, tá bem tranquilo essa questão aí, tá bom? Então tá aí, né? Foram apenas 2 questões, bem tranquilinhas, bem facinhas, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre dogmatismo, mas nós precisamos lembrar o seguinte: essa ideia de dogmatismo é uma opinião dentro da filosofia, não é uma regra. Por que eu tenho que dizer isso? Porque senão muita gente vai começar a pensar, e eu digo vocês, muita gente, vocês, alunos, vão começar a falar: nossa, o professor está criticando tudo aquilo que nós acreditamos que é verdade. Não, não é isso. A filosofia, ela tem como princípio fazer com que vocês busquem coisas novas. Buscar o conhecimento é pesquisar, é aprender cada vez mais. E a partir do momento que você pega algo e transforma aquilo como uma verdade absoluta, você perde, ou melhor dizendo, você bloqueia aquela iniciativa de encontrar novas respostas. Nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer a nossa mentalidade do buscar conhecer mais. Isso é a filosofia, tá? A filosofia é de fato tentar compreender o mundo, tentar compreender as verdades para satisfazer quem? A nossa própria mente, o nosso próprio ser, tá bom? Então, não esqueçam disso. O dogmatismo é uma forma de pensamento da filosofia, mas não significa que aqueles que são contra ou a favor, eles estão corretos, tá? É tudo uma forma de visão, é tudo uma forma de leitura. Belezinha? Então tá aí, terminamos o nosso vídeo, tá? Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!